Bem, meus amigos, é, primeiramente eu gostaria de dar as boas-vindas aos participantes do MVP Conf 2021. Eu sou o professor Marcos Santos e coordeno um grupo de pesquisa aqui no Instituto Militar de Engenharia, em parceria com a Universidade Federal Fluminense. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite realizado pelo professor João Benito Savastano, que convidou não só a mim, como aos demais integrantes do nosso grupo de pesquisa para participar da edição de 2021 do MVP. Então, numa outra oportunidade, eu apresentarei um outro método, utilizando o Excel, e nessa apresentação de hoje, o Cláudio, que também é um pesquisador muito atuante no nosso grupo, vai falar um pouco sobre empreendedorismo, inovação, né, e o que essas coisas, né, o que isso tudo tem a ver com o Excel, né? Embora possa não parecer, né, num primeiro momento, mas é exatamente isso que nós vamos discutir aqui, sobre esse tema, né, inovação, empreendedorismo, tomada de decisão, e aonde que o Excel entra nesse contexto. Então, mais uma vez, eu dou as boas-vindas a todos e passo a palavra aí para o engenheiro Cláudio Júnior, que vai conduzir a nossa apresentação. Vamos lá, Cláudio. Show de bola, mestre. Muito obrigado, pessoal. Sejam bem-vindos aí à nossa apresentação do MVP Conf 2021. A gente vai ter uma interação bem, assim, bem, como que eu posso dizer, de uma forma que a gente consiga absorver bem as ideias acerca da relação entre esses conceitos aqui. Excel como uma ferramenta de inovação, tomada de decisão e propriedade intelectual. A princípio parecem assuntos muito desconexos, parecem assuntos que não são tão factíveis, tão similares quando postos juntos. Mas é justamente sobre isso que a gente vai mostrar que a gente está falando de coisas que aparentemente não se complementam, mas elas são extremamente complementares, principalmente se a gente quiser falar aí de produtividade, de fazer com que as coisas melhorem, cresçam, prosperem, né? A gente está falando aí como que a gente pode utilizar o Excel como uma ferramenta de inovação, o que isso tem a ver com empreendedorismo, como que isso se encaixa em contextos de tomadas de decisão e o que a propriedade intelectual tem a ver com isso tudo, como que isso pode ajudar a melhorar o ambiente que você trabalha, como que isso pode ajudar a melhorar a sua vida, a vida das pessoas que você acha que vai fazer diferença nesse sentido de impacto. A gente tem aí bastante coisa para falar e acredito que será de extrema relevância unir esses três assuntos aí. Beleza, galera? Bem, a gente começa pelo seguinte, inovação. Né? A gente começa a falar de inovação, na verdade é um assunto que está bem alto, principalmente depois que estourou a pandemia da Covid-19. Né? A gente está falando, de transformação digital, de como que as organizações precisam se reinventar para continuar sobrevivendo. E é exatamente sobre isso que se trata o início dessa nossa conversa aqui. A inovação, ela por muito tempo, por muitos anos, se manteve como diferencial. Uma empresa que ela nascia e ela inovava, ela era muito destacada. Era uma empresa que era considerada muito fora da curva, que se preocupava com tudo e etc. Mas hoje a inovação ela tem uma pegada diferente. A inovação não é mais um diferencial. Na verdade é o inverso. Se você não inova, as chances da sua organização, do seu negócio não prosperar é muito alta. Né? A inovação hoje em dia ela não é mais um diferencial. Por muito tempo isso significava você ter um potencial muito grande de destaque só por inovar, seja as organizações comerciais ou não. Hoje a gente está falando de sobrevivência. Não é inovar necessariamente só para se destacar, é inovar para permanecer. Né? E a gente está falando aí de várias formas as quais a gente consegue inserir diferentes tecnologias, diferentes formas de acrescentar conceitos numa organização, numa instituição, numa universidade, o que seja. A inovação hoje em dia ela não é mais um diferencial. A inovação ela diz muito mais acerca de sobrevivência. Quer dizer que inovar pode significar um diferencial? Com certeza, até porque a gente está falando de inovação, é pensar diferente, é trazer novos resultados. Mas ela não é mais sinônimo de diferencial. Hoje em dia é mais de sobrevivência. E existem vários tipos de inovação. Tem inovação em modelo de negócio, inovação em processo, inovação organizacional, em marketing, produtos, serviços, incremental.
radical. Existem várias formas de você inovar, né? E não quer dizer necessariamente que você vai inventar alguma coisa, que você vai, por exemplo, depositar uma patente, que você vai fazer alguma coisa que nasça 100% do zero, vai transformar toda a história da humanidade. Não, você não precisa ter essa pegada de inovação para que ela funcione. A inovação nada mais nada menos é você fazer alguma coisa diferente que chegue a um resultado melhorado em relação ao anterior. E isso varia de contexto para contexto. Você pode ter um processo que, se você inovar e ele ser feito mais rápido, acaba sendo melhor do que era mais feito devagar. E existe o inverso, você pode ter um processo que seja mais jogo, que ele seja feito devagar, do jeito que ele está sendo feito rápido hoje em dia. Então existem várias formas de você inovar, mas todas elas dizem acerca da mesma coisa, que é você chegar a resultados melhores a partir de pensamentos diferentes, geralmente de processos diferentes ou de produtos diferentes, abordagens diferentes e afins. Quando a gente está falando aí de empreendedorismo e tal, que a gente vai trocar uma ideia sobre isso também, nas startups a gente geralmente enxerga a inovação disruptiva, né? A inovação radical e a incremental. Muitas startups funcionam bem na inovação incremental, que é o quê? Existe alguma coisa que já funciona razoavelmente bem, aí chega essa startup e ela melhora esse processo. Aí as pessoas começam a aderir a esse processo novo e as coisas começam a fluir melhor. Assim ela começa pela inovação incremental. Tem inovação radical, que é quando ela revoluciona um processo. Existe alguma coisa que já é feita de uma maneira, ela muda essa maneira de cabeça para baixo, faz ela funcionar melhor, e as pessoas aderem a isso e também funciona. E tem a inovação disruptiva, que é a mais arrasadora aí de todas, é a mais revolucionária de todas, que é a inovação que cria um mercado. Não é um processo que foi trocado, não é uma forma de produzir que foi trocada, não. É literalmente uma criação que foi realizada ali. Alguém que jamais imaginou determinada coisa, ela começa a funcionar, começa a entrar e o mercado começa a aderir a isso e cria-se um mercado novo em relação a isso. Beleza? A inovação disruptiva é a criadora de mercados, que alcança um enorme número de pessoas e leva uma tecnologia anterior ao estágio obsoleto, que é o que a gente chama também de migalha de milhão, né? Existem várias formas da gente trabalhar quando a gente está falando de empreendedorismo, de inovação e tal, e você está criando um negócio, mas o que faz realmente a transformação de mercados, o que faz a criação de novas situações, é a inovação disruptiva, que geralmente envolve migalha de milhão. É um produto ou um serviço que ele é muito simples de ser utilizado, muito simples de ser adaptado, muito simples de ser transformado. Muita gente começa a usar isso porque o custo dele é acessível, ou é baixo, ou está dentro do padrão, não é nada muito caro, e milhões de pessoas começam a utilizar. E assim elas abandonam uma tecnologia antiga, ou então passam a inserir essa nova tecnologia no seu dia a dia, e assim um mercado novo é criado. Esses são os tipos de inovação, mas hoje em dia, geralmente, a gente não está falando mais de diferenciais, e sim de sobrevivência das organizações. Beleza, galera? Tem o modelo Startup Enxuta, que é um conceito criado pelo Eric Rice, onde basicamente o resumo é o seguinte: work smarter, not harder. A gente não está falando necessariamente de trabalho duro, mas um trabalho inteligente, né? Que é o modelo de gestão de Lean Startup, que ele parte do princípio que toda startup é um enorme experimento que foca em responder uma pergunta. Esse produto, ele deve ser produzido? Isso com foco no mercado, no aspecto mercadológico. Ou seja, o que acontece? Ele tem uma pegada até científica, na verdade, que é o modelo de você observar, de você analisar, você testa, colhe esses resultados e refaz aquilo ali. A startup ela tem muita proximidade com a ciência, né? As pessoas, pelo menos num contexto geral, a gente não costuma ver isso, mas na verdade a startup tem muito a ver com ciência, porque ela só nasce a partir do método científico, a partir das observações. Testa um produto, não funcionou. Testa um serviço, não funcionou. E a startup ela funciona exatamente em cima desse sentido. Porque na verdade a gente tem a tendência natural de perguntar: esse produto ele pode ser desenvolvido? Focando no aspecto técnico. Não quer dizer que seja errado se fazer essa pergunta. Mas a gente deve perguntar primeiro se isso deve ser produzido, se vale a pena gastar energia para fazer aquilo ali. Uma vez que a gente decide se vale ou não a pena gastar energia naquilo ali, aí entra no aspecto técnico, se o produto pode ser desenvolvido ou não. Na maioria das vezes ele pode sim ser desenvolvido. Quando a gente junta aí dados, computação, criação de softwares ou até hardwares, é muito difícil que alguma coisa não possa ser desenvolvida. Isso varia com certeza do custo e do quanto de orçamento está disponível para fazer. Mas a gente deve perguntar sempre se vale a pena gastar energia com aquilo ali, se pode ser produzido, se deve ser produzido. Depois que a gente decide isso, aí a gente pergunta qual é a técnica da coisa, como que a gente vai fazer isso acontecer. Então, de forma clara, o modelo Startup Enxuta ele foca nas necessidades de mercado e não na possibilidade de desenvolvimento tecnológico. Como eu disse antes, aí, a gente precisa saber se as pessoas querem aquilo, se as pessoas vão utilizar aquilo.
Aí, uma vez que a gente percebe, muito provavelmente vão utilizar, então a gente começa a focar no desenvolvimento tecnológico, né? E a pergunta básica é se o mercado deseja esse produto, e não seria possível de ser produzido, beleza? E tem aí o livro que o Eric Rice lançou, é um livro que, se não me engano, salvo engano, ele está aí desde 2011, 2010. Não é muito tempo para um livro, tanto que esse conceito ele ainda é muito novo. Startup começou a ficar popular só por agora, assim. Antes ainda era algo muito conceitual. Esse livro é do The New York Times, best-seller. Como o Eric Rice, que ele trabalhou por muito tempo com incubadoras de empresa, com aceleradoras, ele conseguiu perceber uns padrões e ele desenvolveu essa forma aqui de como que as empresas elas conseguem se manter no mercado ou até mesmo nascer, por mais que nasça num ambiente onde não seja muito propício a startup, nasça num ambiente onde não tem muito dinheiro, não tem muita coisa disponível, mas a startup ela consegue prosperar porque ela segue esse modelo, que basicamente é o seguinte, ela parte das ideias e a partir das ideias começa a construção com o que tem, começando com o que tem. Às vezes não tem muita coisa, mas começa. Uma vez que começa, parte aqui para o code, para a construção, utiliza métricas de impacto, o quanto que aquilo chegou a impactar, se atingiu o objetivo que queria, se não atingiu, por que não atingiu, a documentação pega todos esses dados e esses dados se tornam documentações para aprender. E esse ciclo ele é infinito, ele não acaba. É sempre parte da ideia, constrói alguma coisa, essa coisa que é construída passa a medir, faz a medição, da medição pega esses dados, dos dados a pessoa aprende e assim tem novas ideias e por aí vai. É um ciclo muito parecido com o ciclo do método científico, por isso que eu acho que tem uma proximidade muito grande. A diferença é que o método científico ele pega um nível maior de detalhe, tem outras questões envolvidas aí acerca de teorias. O startup tem bastante mais testes AB, tem mais cabeçada, né, vamos dizer assim, mas é muito próximo do método científico porque a gente precisa aprender e saber o que está acontecendo ali, precisa de métricas, precisa de dados, precisa de muita coisa para fazer acontecer do jeito correto. Beleza? Bem, aí a gente está falando o seguinte, se é necessário realizar entendimentos mercadológicos para identificação de demanda, qual é a melhor forma de realizar essa atividade? A gente está falando aí de criação de novos negócios, criação de novos produtos, desenvolvimento de novos sistemas que vão impactar, que pessoas vão usar, que vai haver um determinado número de usuários. Então é o seguinte, mas antes disso tudo a gente precisa entender o que está acontecendo no mercado, para saber se vale a pena fazer aquilo ali. Beleza, e como que a gente entende o que vai acontecer no mercado? Qual é a melhor forma de realizar essa atividade? Porque assim, a gente não pode simplesmente achar que é isso aí e começar a acontecer, porque a gente está falando do tempo, a gente está falando de dinheiro que é envolvido, tem recursos, tem pessoas, a gente não pode brincar com isso como se não tivesse problema, porque tem. Tudo tem consequência. Então, como que a gente vai entender o mercado? Como que a gente vai identificar essa demanda? Como que a gente vai conseguir enxergar isso, pelo menos para sair do zero? Bem, a julgar aí pelo título, que já tem um spoiler, a gente está falando do Excel, né? Que ferramenta melhor para a gente partir do zero se não utilizar o Excel para colher dados que estão disponíveis na internet, para fazer pesquisas, para fazer outras situações, os quais a gente consiga gerar dados de apoio, gerar dados que a gente consiga entender o contexto que a gente está envolvido, gerar gráficos, gerar relatórios, colocar realmente, para não dizer na ponta do lápis, porque isso é digital, para colocar na tela do computador, o que está acontecendo para saber se vale a pena para aquilo ali. Se vale a pena inovar, se vale a pena gastar aquele preço, se vale a pena pegar aquelas pessoas e gastar o próprio tempo. Enfim, o Excel ele é perfeito para sair desse zero e fazer as coisas começarem a se tornarem uma realidade, né? O que acontece? Microsoft Excel como uma ferramenta de inovação. Tem aí esse print do Microsoft Excel 1.5 de 1988. É engraçado que, apesar do Excel ele ser oriundo da Microsoft, na época era uma rixa muito grande com a Apple. O Excel 1.0 ele foi lançado exclusivamente para o Mac, na época, por conta da interface visual. O Mac ele era o mais indicado na época para isso, porque o Excel, na verdade, ele era o concorrente principal do Lotus 123, que na época também estava ganhando bastante espaço no mercado. E o Excel ele foi extremamente inovador nesse sentido, porque ele mostrava as planilhas de uma forma mais intuitiva das disponíveis na época. Então, o Excel ele não só é uma ferramenta de inovação, mas também ele nasceu de uma inovação. Ele é um produto inovador por natureza, né, na época. Hoje a gente trabalha planilhas eletrônicas de um jeito extremamente comum. Mas na época, em 1988, em 1985, isso não era realidade. A realidade era fazer as coisas no papel, fazer as coisas na calculadora. Se você errasse um cálculo ou outro e você errasse lá no início,
você ter que refazer uma matriz inteira era motivo de você bater a cabeça na parede, de raiva, de insatisfação nesse sentido, né? Então, nesse sentido, cara, não é possível inovar sem realizar uma gestão das atividades que estão ocorrendo. E para ter um bom gerenciamento dessas atividades, é necessário que a gente utilize um sistema capaz de gerir dados relevantes para aquela situação. Então, no caso, o Excel ele não é apenas voltado para atividades de negócios tradicionais, ele é uma ótima ferramenta para inovação, né? A gente consegue recolher vários dados de origens diferentes, a gente consegue fazer muitas visualizações gráficas em cima disso, e isso se torna uma ferramenta muito boa para entender inovação, porque para entender inovação a gente precisa entender o mercado, para empreender a gente precisa de mercado, e o Excel ele é perfeito para um ponto de partida, e não só isso, muitas empresas médias, empresas grandes, utilizam o Excel na gestão, por conta do seu alto nível de capilaridade, do seu extremo sucesso no mercado, beleza? Bem, tem esse artigo aí, que é o Vertical Data Continuity with Lean Edge Analytics for Industry 4.0 Production, onde ele fala essencialmente sobre Lean Analytics, que é o Excel para apoio à tomada de decisão. Na mesma lógica da Lean Startup, o Lean Analytics ele é o conceito aplicado para gerenciar dados de forma enxuta. Popularmente ele é conhecido como metodologia da métrica que importa. Na hora da gente medir alguma coisa, da gente puxar um parâmetro, da gente entender o que está acontecendo, seja no mercado, seja dentro de uma empresa, seja dentro da nossa vida, ou o que seja, é muito comum a gente pegar métricas que não importam tanto assim. Por exemplo, se a gente está falando de marketing e a gente puxa uma página no Instagram, por exemplo, aí os seguidores estão começando a aumentar, tem 10 mil, 15 mil, 20 mil seguidores. Isso aparentemente é muito bom, né? Tem muita gente seguindo, as pessoas estão gostando e tal, mas isso também tem um alto risco de cair na chamada métrica de vaidade, que é quando tem muita gente seguindo, mas não tem ninguém comprando, não tem ninguém acessando, não tem ninguém realmente consumindo aquele conteúdo. Então essa métrica pode ser uma métrica que não importe tanto assim. Não quer dizer que não vale de nada, é claro que vale. Mas talvez a métrica que importe mais nessa situação é a quantidade de vendas, e não a quantidade de seguidores, como acontece muito. Existe até um case de uma influenciadora norte-americana, se não me engano de 2015, 2016, não lembro, talvez um pouco depois, que ela tinha mais de 1 milhão de seguidores, 1,5 milhão, uma coisa assim, e ela lançou uma marca de camisa, e ela só conseguiu vender 14 camisas. Ela tinha mais de 1,5 milhão de seguidores e só conseguiu vender 14 camisas. E ela fez um monte, crente que ela estava pronta para vender para muita gente. E na verdade as pessoas só gostavam de acompanhar a vida dela, mas não estavam muito interessadas em comprar coisas dela. E isso é um ótimo exemplo de métrica de vaidade, que ela não se encaixa na linha Analytics, que trata das métricas que importam. Então, para isso, é necessário a gente se basear em conceitos que irão auxiliar o desenvolvimento do produto ou do negócio, sendo eles utilizando métricas de natureza comparativa, facilmente compreendida, representadas em taxas ou proporções e também facilitadora das mudanças corporativas. Basicamente, a gente precisa que essas métricas influenciem a cultura para melhorar os processos e resultados e, quiçá, almejar até a otimização palpável, né, se for possível dentro do contexto analisado. Bem, tem esse outro artigo também, que é o Apply Lean Analytics to Performance Metrics in M&A Earnouts, que é onde a gente consegue ver essas partes aí que estão demarcadas, onde o pessoal fala de Appropriate Matters, Microsoft Excel, Most Used to Understand the Business Model, em vários artigos que a gente vê de tratamento de dados, de tomada de decisão, de empreendedorismo, de inovação, de muita coisa, as pessoas usam o Excel para poder modelar esses dados. Eu não estou falando isso aqui por experiência própria, porque eu uso. Não, na literatura está consagrado o Excel. A Microsoft ela conseguiu esse feito, né? E chegou até uma época que a Microsoft estava sendo acusada de monopólio, porque muitas pessoas estavam usando o Internet Explorer, o Excel, estavam usando o Word, porque ela inseria nos computadores que ela começou a vender em massa. Teve até essa questão aí por um tempo, mas o fato é que o Excel ele é extremamente popular. Você encontra nos artigos, você encontra nas empresas, você encontra no mercado, você provavelmente tem no seu computador aí agora. Então está mais do que comprovado que ele é uma ótima ferramenta para inovar, para entender mercado, para saber o que deve ser feito, para fazer a sua gestão, para entender o modelo de negócios, para fazer pesquisa, para fazer trabalho, para tudo, praticamente. Por isso que, apesar além da sua natureza inovadora, ele também é uma ótima ferramenta para inovação. Beleza, galera? Aí tem alguns dados sobre o próprio uso do Excel. Ele possui mais de 1,2 bilhão de usuários, isso a própria Microsoft disse. 1 a cada 7 pessoas no planeta usa o Excel. Eu sou uma delas. O professor Marcos também é outra delas também, que tem aí instalado no computador. Muito provavelmente vocês aqui também têm,
provavelmente a MVP Conference é a maior concentração de pessoas de Excel que a gente tem aqui na América Latina. 6 em cada 10 pequenas e médias empresas brasileiras utilizam para contabilidade. É muita coisa, considerando que a gente tem muita empresa aqui no país. Ela é uma ferramenta indicada para a gestão de produtos mínimos viáveis. Quando você constrói um produto mínimo viável, né, em inglês é o MVP, mas eu botei em português para não causar confusão com o evento. Com os produtos mínimos viáveis, você usa o Excel para fazer o gerenciamento das métricas, como foi citado anteriormente. Você cita as métricas, você olha o que valeu a pena, o que não valeu, o que trouxe retorno, o que não trouxe, como que está funcionando determinada coisa, como que não está. Você não precisa escrever um software do zero para isso. E você também não precisa fazer isso no papel. Então o Excel ele cumpre muito bem essa situação na hora de criar, na hora de trabalhar com inovação. E ele é um elo utilizado para apoiar a tomada de decisão de pequenos, médios e até grandes empreendedores. O Excel está realmente de ponta a ponta em vários lugares no mundo, no país, em muitos lugares mesmo. É uma capilaridade impressionante que a Microsoft conseguiu fazer com isso aí. Mas a gente está falando agora de tomadas de decisão. Sobre decisões, né? Não sei se você que está ouvindo agora, se você que está assistindo, você gosta de jogar xadrez, mas xadrez ele é muito bem representado para tomadas de decisão, porque a gente está falando de estratégia, possibilidades, até mesmo algoritmos, né? Existem muitos estudos em relação a isso, sobre sistemas de inteligência artificial que vencem campeões de xadrez, que analisam todas as possibilidades de andar pelo tabuleiro. Tem muito a ver com tomadas de decisão. A gente está falando de Excel. E como que o Microsoft Excel ele se relaciona com as nossas decisões? Qual o papel dele com isso? Qual é a função dele nesse ecossistema? Será que tem realmente sentido isso tudo que eu estou falando? Bem, vamos lá. A gente está falando aí dos Decision Making Softwares baseados em Microsoft Excel, né? São os softwares de apoio à tomada de decisão que o Excel possibilita construir de forma simplificada algoritmos que apoiam a tomada de decisão, né? Apoia a tomada de decisão, softwares que facilitam a otimização, como tem exemplo desse artigo aí do lado, com a utilização do recurso instrucional para ensino da programação linear. A gente está falando do Excel para construir, para botar no computador, a princípio, um algoritmo que foi desenhado, um algoritmo que funciona, um algoritmo que faça sentido para apoiar a decisão de alguma forma, em algum nível organizacional, seja ele tático, estratégico, operacional mesmo, nível organizacional falando. Tem muita forma da gente conseguir operacionalizar esse tipo de coisa, e o Excel ele é um motor excelente para isso. Geralmente eles são provenientes de cálculos baseados em pesquisa operacional. Os algoritmos são construídos nas planilhas de Microsoft Excel ou também pelo VBA, né, o Visual Basic for Applications. E é possível chegar a resultados palpáveis, capazes de apoiar as decisões em contextos corporativos reais. A gente está falando aí de utilizando o Excel para auxiliar o apoio à tomada de decisão. Às vezes a gente está aí diante de uma situação difícil de decidir, se a gente não sabe se faz uma determinada compra, se a gente avança em determinado setor ou recua em outro, como que a gente vai contratar novas pessoas, como que não, como que estão os recursos. O Excel ele é um ótimo elo na escrita dos algoritmos, que a gente bota no papel mesmo, os algoritmos, entende tudo, e ele faz acontecer de uma forma automatizada, seja pela própria planilha do Excel ou seja pelo VBA também, que está inserido lá na planilha, beleza? Isso é possível. Uma vez que a gente entende isso, uma vez que a gente entende que é possível pegar esses algoritmos, desenvolver esses algoritmos, colocar no papel e do papel passar para alguma forma no computador, a princípio no Excel, ou então finalizando até mesmo no Excel, se funcionar muito bem, se atender os interesses da organização, está ótimo. As possibilidades são infinitas mesmo. Aí tem a representação do mundo entre códigos binários, como se ele fosse um Saturno da vida, né? Como se fosse anéis, os anéis da Terra aí, feitos de código binário. Uma vez que a gente entende isso, é possível fazer muita coisa, porque a gente decide o tempo inteiro, né? Acho que o professor Marcos aí sabe, eu tenho certeza, ele sabe acerca de tomadas de decisão melhor do que qualquer outra pessoa que eu conheço, e ele sempre fala, e eu também vou repetir aqui, a gente decide o tempo inteiro, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, né? A gente decide levantar, a gente decide ir escovar os dentes, decide ir fazer determinadas coisas, e a decisão está sempre dentro do nosso contexto de vida. E a utilização disso, uma vez que a gente entende isso e é possível utilizar sistemas como o Excel para melhorar o nosso contexto de vida, as coisas ficam muito mais interessantes. O mundo ele fica muito mais fácil de ser melhorado.
nesse sentido. Aí vamos supor que você construiu um software que ele apoia a tomada de decisão da sua empresa, da empresa que você trabalha, do que você faz, da sua vida, não sei. Depois que você construiu esse software, o que você vai fazer após construir esse software? Se você fez um software incrível e tem certeza do potencial dele em outras organizações e situações, você pode ter certeza, cara, que a sua missão não acabou por aqui. Você construiu, você levou tempo, você usou da sua inteligência, você viu que aquilo ali está funcionando, você viu que aquilo ali tem resultado. Será que ele acaba por ali? O que você faz com isso agora? Bem, uma vez que você constrói um software, você entra na outra fase que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui agora, que é a propriedade intelectual, cara. As suas inovações, elas valem e não valem pouco, né? O INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ele é o órgão responsável aqui no país pela propriedade intelectual de softwares, de patentes, de circuitos integrados, de marcas, principalmente de marcas, né? Ele é mais popular pelo registro de marca, mas ele detém todos os processos burocráticos para proteger a gente, para ter a propriedade intelectual. E a gente tem a ideia em mente que a gente precisa pagar caro para fazer isso acontecer, a gente precisa pagar caro para fazer o INPI registrar uma ideia nossa, uma inovação, uma coisa. Na verdade, isso é até cultural, porque existem muitas organizações que prestam esse tipo de serviço, mas a gente não pode ficar restrito apenas a isso. Porque, por exemplo, desde 2017, é possível registrar softwares por meio do formulário eletrônico do INPI, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Antes só era possível por meio da impressão do software em papel e envio pelos correios, era um processo extremamente lento. Você escrevia seu software, não importa o quão grande ele fosse, você precisava imprimir tudo, encadernar, enviar pelo correio, para chegar até lá, para eles analisarem no papel, para depois fazer. Era um processo bem complicado de ser feito. Mas hoje em dia, o formulário eletrônico, ele não só tem um formulário eletrônico, mas também tem um manual disponibilizado pelo próprio Instituto, para que o cidadão comum, como eu e você que está ouvindo aqui agora, consiga registrar por conta própria, sem auxílio de procurador. Então você pode abrir o site, pode abrir o PDF deles, vai lendo, você vai ver como funciona, e uma vez que você protocolou isso, você recebe um certificado em até 7 dias úteis, com validade de até 50 anos após a data de emissão. Então você construiu seu software no Excel, você construiu seu software em VBA, principalmente se você está falando aí de apoio à tomada de decisão, por exemplo, que é uma coisa bem sofisticada, que resolve problemas complexos, que é capaz de fazer com que decisões extremamente difíceis tenham uma assertividade maior, você pode registrar isso. Você pode registrar isso no seu nome, pode registrar isso no nome da sua empresa, ou do que você achar pertinente. Você vai entrar como autor, você recebe um certificado em até 7 dias, é literalmente uma semana. Você bota seu formulário, passou uma semana ou até menos, e você recebe um certificado que é assinado, que é validado pelo INPI por até 50 anos após a data de emissão. E você tem esse software no seu nome, e você pode dizer que você criou uma coisa, que você contribuiu com o país, e você tem aí uma criação em seu nome, e isso é registrado na propriedade intelectual por aqui. Beleza? Bem, e falando de propriedade intelectual, tem aí alguns exemplos de softwares que foram registrados, onde eu participei como autor, ou até eu mesmo fui o autor principal, que são esses, o River Data's Intelligent Analytics Management System, que é o nosso software que ele faz a gestão das nossas análises dos clientes, da River Data, que é do negócio onde eu trabalho. Temos aqui o Real Time Temperature Data Measuring, que é manipulação e registro de dados de temperatura de um dispositivo IoT. A gente desenvolveu um dispositivo IoT aqui para fazer o deploy em um cliente, e a gente faz a manipulação desses dados que são captados e o registro desses dados, e faz toda essa manutenção desses dados através desse software que também foi registrado e pertence à River Data. E o Machine Learning Offline Input, o capturador automático de frames. A gente tem uma outra patente depositada de uma câmera, que ela é capaz de interpretar o que está acontecendo no ambiente dela, e isso é enviado para um servidor. Só que nessa câmera existe um software dentro dela que ele faz a captura automática dos frames, e ele serve como input de um processo de machine learning desse servidor que é enviado. Esses são alguns dos softwares que são registrados aí pela River Data, onde a gente trabalha com isso. E é extremamente importante que a gente não se perca, enquanto negócio, enquanto pessoas, sobre o quão impactante é você criar um software, criar um sistema do zero e fazer com que ele se torne registrado, para que ele se torne conhecido, você consiga falar dele sem problemas, sem medo de alguém
querer roubar a sua ideia, roubar o seu sistema, porque ele está lá protegido pelo INPI. Então, esses são alguns dos exemplos que trouxe, mas é possível você registrar literalmente qualquer tipo de software de algoritmo que você escreva, você acha que é importante. Você entra lá no INPI, você tem lá todas as explicações, você consegue registrar pagando uma taxa de pouco mais de R$140, R$150. Você paga, você espera 7 dias e você tem um sistema no seu nome, tem um certificado, que é bonito, você pode imprimir, pode pendurar na sua parede, pode fazer o que você quiser, porque vai estar lá pronto para você conseguir ou comercializar, ou você pelo menos ter uma ideia que você protegeu, está lá. Então é muito importante a gente não perder a importância de ter a propriedade intelectual, né? Beleza, galera? Bem, como conclusão disso aqui, a gente falou bastante aí, começou falando de inovação, do potencial da inovação, como que isso envolve o Excel, que o Excel ele nasceu de uma inovação, ele funciona como ferramenta de inovação e como que isso tem um impacto na tomada de decisão e o que que isso tudo tem a ver com propriedade intelectual. Bem, a gente está falando aqui de criação, né, galera? A gente está na MVP Conf da Latam e basicamente, às vezes a gente fica muito restrito aos aspectos puramente técnicos do que a gente está construindo, e isso é ótimo, mas a gente não pode deixar de esquecer a finalidade principal de tudo que a gente está fazendo aqui, que são as pessoas, atender a necessidade das pessoas. Estudar mercado é estudar sobre as pessoas. Estudar sobre que sistema deve ser desenvolvido é saber se as pessoas precisam daquilo ali. Então, se a gente está falando aí de Excel, se a gente está falando de desenvolvimento de sistemas, a gente também, intrinsecamente, apesar de, num primeiro momento, não parecer, a gente está falando sobre pessoas. E a propriedade intelectual ela tem um papel fundamental na hora de você proteger aquilo que você está apresentando, aquilo que você está desenvolvendo, até mesmo para reivindicar os seus direitos. E no fim das contas, tudo é sobre pessoas. Tem essa foto aí, uma foto que está um pouco ruim, né? Tá com uma qualidade um pouco ruim, porque é uma foto antiga, né? A princípio é só um rapaz aí segurando uma placa aí, cheio de controladores, de microcontroladores, uma placa de circuito, outro rapaz está até meio assustado aí. Mas na verdade esse rapaz à direita aí, ele é o Stephen Paul Jobs, o futuro, na época aí não era, mas se tornou o futuro fundador, CEO da Apple por muito tempo, onde tem uma frase dele aí que eu gosto muito, que é "And that those people who are crazy enough to think that they can change the world are the ones who actually do." As pessoas que são loucas o bastante para pensarem que podem mudar o mundo são as que realmente o fazem. Ele é o rapaz da direita aí que disse. O rapaz da esquerda é o Bill Fernandes, que foi o ponto de encontro entre ele e o Steve Wozniak, onde eles futuramente criariam a Apple na garagem. E foi fundamental para que todas essas inovações que começassem a acontecer e transformassem o mundo que a gente conhece hoje. Muito provavelmente você tem um smartphone aí com você, ou mais de um. E isso se deve também à inovação disruptiva que a Apple criou em 2006, 2007, com o lançamento do iPhone. E tudo isso tem a ver com tudo que a gente falou. Se a Apple não tivesse criado, não tivesse checado o mercado, não tivesse desenvolvido, muito provavelmente ela também usou o Excel em algumas operações na hora de fazer isso. E se ela não tivesse reivindicado os direitos da patente, a gente não estaria onde a gente está hoje, né? Então, desde já, eu agradeço a todo mundo que ouviu aí. Esse aí é um pouco do meu currículo. Sou CEO, gerente de projetos na Riverdata, que é uma startup de inteligência artificial das coisas, acelerada pela Shell, um dos 5 melhores programas do mundo de aceleração de negócios privados, o Shell LiveWire International. Sou engenheiro de produção, professor de MBA na Business School Brasil, sou membro da Sociedade Britânica de Pesquisa Operacional, consultor de inovação corporativa, tenho 5 patentes depositadas e 6 softwares registrados. Beleza, galera? Eu sou apaixonado por propriedade intelectual, apaixonado pelo desenvolvimento de sistemas, de softwares, pela Microsoft também, principalmente. E tem aí minhas redes sociais, LinkedIn, Instagram, YouTube, Twitter, e-mail, site. Fica à vontade aí para me chamar no que vocês acharem melhor. Estou sempre online em todas aí. E desde já agradeço a todo mundo que ouviu até aqui. Professor, se o senhor quiser falar alguma coisa aí, quiser fazer alguma consideração, vamos aí. Diga lá. Vamos aproveitar esse tempinho aí que está sobrando para a gente bater um papo, né? Claro. Assim, como você comentou no início, né? Pode acontecer da pessoa não ver a mínima relação, né, de inovação com Excel, empreendedorismo, startup, enfim. Mas assim, eu não consigo desassociar uma coisa da outra, né? Não consigo desassociar inovação, empreendedorismo com Excel, com... Vamos lá, vamos tentar construir uma linha de raciocínio, né? Principalmente hoje,
principalmente hoje, se a gente observar bem, nós estamos numa realidade muito, como você falou, né? A questão da inovação, ela está relacionada com o quê? Ela está relacionada em você observar as pessoas, né? Observar as necessidades das pessoas, observar os processos, né? E, em cima disso, você vai propor uma melhoria, ou você vai propor uma melhoria incremental, ou pode acontecer da gente destruir completamente aquele processo que aquela atividade era feita e um outro processo completamente novo aparecer, né? Só que aí, vamos pensar, né? Só que aí isso envolve o quê? Isso necessariamente envolve uma decisão, né? Isso envolve uma decisão. Para quem eu vou direcionar esse produto? Para quem eu vou direcionar esse processo? Por que essa inovação é necessária? Quanto ela vai custar? Quanto eu tenho que produzir, né? Então, toda vez que a gente fala em inovação, você é tomado por uma enxurrada de decisões, uma puxando a outra, sim ou não? É verdade, com certeza. Né? Bem isso mesmo. Quando eu falo em inovação, eu tenho que decidir se eu vou, se eu vou investir naquela inovação ou não, quem vai usar aquela inovação, quanto que eu vou produzir, quanto que eu vou cobrar pela inovação, quando que eu vou lançar, né? Então, toda inovação, necessariamente, ela traz no seu bojo, né? Ela traz uma sequência infinita de decisões. E para tomar essas decisões, eu preciso o quê? Eu preciso dominar, eu preciso lançar mão, né, dos métodos mais adequados para essa tomada de decisão. É aí que entra, né, puxando a brasa um pouco aí para a sardinha do nosso grupo de pesquisa, né? É aí que entra a pesquisa operacional. Totalmente. Né? É o que eu sempre falo, não existe boa tomada de decisão sem pesquisa operacional. Você pode decidir sem usar PO, mas se tivesse usado PO, a decisão teria sido melhor. Muito melhor, com certeza. Né? Decidir, qualquer um pode decidir, certo, errado, mais ou menos, mas a decisão ótima, o único campo de conhecimento que vai te oferecer a decisão ótima é a pesquisa operacional. Com toda certeza. Então, quando eu falo em tomada de decisão, né, quando eu falo em inovação, então inovação me leva a uma sequência de decisões encadeadas, né? E para tomar essa sequência de decisões encadeadas, eu preciso utilizar os métodos que vêm lá da pesquisa operacional. Né? Agora, quando eu utilizo esses métodos, muitos deles são extremamente, não vou dizer difícil, porque nada é difícil, né? Depende do quanto a gente está disposto a estudar e a aprender. Mas alguns deles são extremamente trabalhosos. Né? Muitas vezes nós precisamos fazer milhares de iterações. E não há a menor possibilidade de realizarmos esse cálculo manualmente. Né? Então, é aí que eu vejo a oportunidade. Eu não conheço ferramenta melhor do que o Excel para trabalhar com esses modelos avançados, com esses modelos analíticos lá da pesquisa operacional. Né? Então, para mim, né, o Excel é a melhor ferramenta aí, que nós temos para trabalhar com esses modelos de tomada de decisão. E aí, como o Cláudio falou, né, nós já desenvolvemos aqui no nosso grupo, já desenvolvemos vários algoritmos, vários modelos para tomada de decisão em Excel, e todos eles foram registrados junto ao INPI. Então vocês observem que, na verdade, está tudo interligado, né? Então, o Cláudio falou, inovação, startup, né? Observar a necessidade das pessoas, observar os processos, né? Aí eu crio uma inovação,
Aí, como eu falei, se eu pensar numa inovação, eu tenho uma sequência de decisões que precisam ser tomadas. Para tomar essas decisões, eu preciso utilizar vários modelos matemáticos, vários modelos analíticos avançados, para dar forma a esses modelos analíticos, porque eu não tenho como calculá-los com caneta e papel. Eu vou utilizar o Excel, né? Muitas vezes nós vamos fazer ali uma planilha, utilizar montar um algoritmo, fazer que ninguém utilizou para aquela finalidade até então, e daí que vem a necessidade da propriedade intelectual, né? Se eu pensei numa inovação, e se eu pensei numa maneira sobre como decidir em cima dessa inovação, me parece bastante razoável que nós estejamos preocupados em como vamos proteger aquele conteúdo, né? Aquele capital intelectual que, com certeza, tem um valor enorme, né? Então, assim, percebam que está tudo interligado, né? Como eu disse, aqui no nosso grupo de pesquisa, nós pesquisamos especificamente o fenômeno da tomada de decisão, e dentro desse assunto nós temos aí centenas de métodos. Muita coisa mesmo. E muita coisa, cada um para um determinado problema, né? Não existe aquele método universal, né? Aquele método que resolva qualquer problema. Para cada problema você vai precisar de um método diferente. E nesse sentido, como eu falei, né? Nós vamos sempre desenvolvendo novas ferramentas e precisamos ter essa preocupação em salvaguardar a nossa propriedade intelectual, né? Então, mais uma vez, eu agradeço o Cláudio por essa brilhante apresentação, né? Mais uma vez, eu agradeço o professor João Benito Savastano, que é um dos maiores nomes do Excel aí no Brasil, há mais de 30 anos trabalha na área, né? Eu espero que com essa apresentação nós possamos ter, assim, jogado luz, né, sobre porque como o Cláudio falou, acaba que quando a gente fala em Excel, né, planilha e tal, a gente acaba se atendo muito à parte técnica, né? Fazer uma planilha, fazer um cálculo, mas na verdade o Excel é muito mais do que isso, né? As possibilidades do Excel são infinitas e tem tudo a ver com startup, tem tudo a ver com inovação, tudo a ver com empreendedorismo, e é justamente por isso que nós montamos essa apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, qualquer dificuldade dentro aí do que o Cláudio falou, né, com relação a como registrar o programa de computador no INPI, como é que se faz isso, né? Enfim, tiver alguma dúvida em algum modelo da pesquisa operacional, enfim, tiver qualquer dúvida, nós nos colocamos à disposição, né? É super fácil de nos achar aí nas redes sociais, o Cláudio Rocha, né, Cláudio? Isso aí, Cláudio Júnior, tá aí. Cláudio Rocha, aí, lá no LinkedIn, tem aí o e-mail dele. Eu também sou fácil de achar, pode me chamar lá no LinkedIn, professor Dr. Marcos Santos, se colocar lá rapidamente vai me encontrar, né? E nós teremos o maior prazer aí de contribuir dentro do que está aí, né, nas nossas possibilidades. Não sabemos tudo, estamos muito longe disso, mas, como eu sempre falo, eu acredito que, assim, o conhecimento, ele só faz sentido na vida das pessoas, né? Ele só faz sentido nas nossas vidas a partir do momento que nós utilizamos esse conhecimento para melhorar a vida das pessoas, né? Para tomar melhores decisões, para a pessoa ter uma qualidade de vida melhor, para a pessoa ter uma renda melhor, ter uma educação melhor. É aí que faz sentido a gente estudar, é aí que faz sentido a gente desenvolver novos métodos, né? Então, é por isso que eu me coloco à disposição e fico muito à vontade de colocar o Cláudio também à disposição, bem como todos os demais pesquisadores do grupo,
porque todo o nosso grupo está imbuído dessa mesma responsabilidade. Tá? Então, deixo aqui o meu abraço e vamos lá, Cláudio, vamos fechar e temos aí o nosso tempo aí para apresentação. Show de bola. Muito obrigado aí pelas considerações, mestre. Obrigado, pessoal, para quem assistiu até agora, para quem ouviu até aí. Sigo à disposição, como o mestre Marcos também falou, também está aí à disposição. Estamos aí online sempre nas redes sociais. E para toda e qualquer dúvida que possa surgir, estamos aí. Beleza, pessoal? Muito obrigado.